Começa agora Estação Sicredi. Estação Sicredi. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Evangelista e está começando o programa Estação Sicredi. No programa de hoje nós vamos falar sobre programas sociais, que o Sicredi executa nas comunidades onde atua. E para falar sobre isso, estou recebendo a Marilza Galan Flor, ela que é assessora de desenvolvimento do cooperativismo aqui na Sicredi Univales. Nós vamos falar sobre o programa A União Faz a Vida, que é o primeiro programa social do Sicredi. Marilza, seja muito bem-vinda aqui. Está fazendo 30 anos esse programa. Fala um pouco sobre como que é esse programa, sobre essa história aí, 30 anos já na comunidade. Oi, Thiago. É muito bom falar com todos que nos acompanham sobre o programa União Faz a Vida. É um programa que me encantou desde que eu conheci. O programa União Faz a Vida, então, a nível sistêmico, tem 30 anos. Esse ano, ele completa 30 anos de trabalho. Ele começou, então, no Rio Grande do Sul, como a proposta de transformar a educação. O programa ele tem como valores, a cooperação como princípio, a cooperação e a cidadania, e passa por uma ação de formação de professores no sentido de formar alunos protagonistas, alunos pesquisadores que questionem a realidade local e que se preparem ao longo do processo de formação na escola para fazer intervenção nessa sociedade. Então, o programa ele busca uma transformação do local aonde as escolas, aonde a gente, enquanto Sicredi, está inserido, que é aquilo que, enquanto cooperativa, a gente busca, Quando a gente fala que a cooperativa ela está intimamente ligada com a comunidade, com a sociedade em que ela está inserida. Marilza, quem pode participar desse programa? Ele impacta, eu sei que impacta várias pessoas, mas quais são as pessoas que ele impacta, assim, diretamente? Ele impacta diretamente professores e alunos, Então, quem participa diretamente das ações do programa vão ser os professores e os alunos. Os professores, por meio da formação, então, que o Sicredi oferece. E eu sempre gosto de reforçar que o que me encanta no programa é que o Sicredi pensou no professor ao desenvolver o programa. Toda a nossa ação é no sentido de formar e valorizar os professores que vêm para o programa e, nesse sentido, também acaba impactando os alunos, porque o que acontece? O professor prepara a aula para trabalhar com as crianças. E esse é o grande objetivo do Sicredi, formar cidadãos que se comprometam. Então, o professor vai trabalhar a partir de uma dinâmica daquilo que a gente chama de pedagogia ativa, que é com aulas, onde o aluno vai se envolver, onde o aluno vai pensar, o aluno vai ajudar a construir aquilo que se propõe no currículo. E dessa forma, a gente chega ao professor e o aluno é aquele agente de transformação social que a gente almeja formado consciente, criterioso, honesto, nesse sentido de uma sociedade onde as pessoas vivam de forma mais cooperativa, mais pensando no bem comum, que é o seu bem e o bem do outro também. Marilza, com certeza esse programa muda a vida das famílias, Porque a criança ela vai para casa também, compartilha mais. Existem estudos que mostram a evolução dessas crianças, o desempenho delas melhoram? Pode falar sobre isso. A Fundação Sicredi, ao longo do tempo, ela foi desenvolvendo pesquisas de impacto do programa. Ele é um programa, a gente não mensura ele com avaliações como... principalmente a gente tem visto ultimamente na educação, mas a Fundação sempre contrata empresas que vão fazer o estudo e mensurar de uma forma quantitativa e qualitativa como que o programa interfere, como que ele pode trazer ações de mudança na comunidade. A gente está, nesse momento, com uma pesquisa dessa em andamento, mas a gente tem os resultados das anteriores. A gente tem um resultado que saiu há 3 anos atrás e nele, tudo aquilo que se mensura de impacto do programa, a gente sempre impacta mais de 50%, 60%, 70%, seja no processo de autonomia das crianças na sala de aula, seja no envolvimento dos professores com as pedagogias ativas, seja na questão de que a criança se sente mais motivada para ir para a escola. Um dos elementos que a pesquisa, inclusive, analisou foi isso. Hoje a gente vê muitos professores falar
do grande desafio que é manter os alunos focados. E esse é um dos aspectos que, se eu não me engano, é 70%, aumenta em 70% o foco do aluno e a vontade do aluno em estudar a partir dessa pesquisa de impacto. E sem falar que os temas, né, que a gente já tem o privilégio de acompanhar as mostras pedagógicas, você vê que os alunos eles estão envolvidos ali em coisas do cotidiano, da comunidade, estudando a fundo, né? É porque a ideia é você partir daquilo que é a realidade local da criança para gerar esse interesse. E, é claro, se você começa a estudar a realidade, vou pegar um exemplo de um projeto aqui, a realidade da água na comunidade local, é claro que esse estudo de pesquisa começa na realidade local, mas ele se torna a nível planetário, quando a gente vê toda a questão que envolve a questão hídrica hoje no planeta, né? Então, a ideia é bem essa, que a nossa realidade seja tão significativa para o aluno que desperte nele o interesse de ver para além daquele espaço que ele está, mas sempre partindo da realidade do aluno. Marilza, e esse programa ele possibilita atuar com várias disciplinas ao mesmo tempo, de uma forma mais lúdica? A ideia do programa é atuar, a ideia não, aquilo que a gente tem como, para ele acontecer completamente, é atuar dentro de um elemento que na educação a gente chama de interdisciplinariedade, que é o aluno, porque a gente trabalha com a metodologia de projeto, e a ideia é o professor planejar suas aulas a partir das perguntas que os alunos levantam sobre o projeto que eles escolheram. Já são os alunos que escolhem o tema do projeto por meio de uma mediação do professor, e a ideia é que o aluno, então, vamos supor, o aluno visitou uma horta, e lá ele pergunta, vou citar um exemplo de um projeto que já aconteceu, os alunos perguntam, se a planta não come, como ela vive? A ideia é que a professora explore todas as disciplinas. O que dá para trabalhar em língua portuguesa a partir dessa pergunta? Ciências, é óbvio que a pergunta já está bem dentro de ciências. Mas matemática eu também posso trabalhar. Eu vou mensurar, para me falar o que é que alimenta a planta. Eu vou mensurar a quantidade de adubo, quantidade de água, quantidade... Então, a ideia é que... E geografia, a planta, por exemplo, que vive aqui na nossa região, precisa de uma quantidade de água. A que vive em outra região, outro espaço geográfico, precisa de outra quantidade. Então, a ideia é que se trabalhe com tudo integrado, que não se divida tudo em caixinha, mas que as disciplinas vão acontecendo de uma forma natural. E esse é um dos outros elementos que eu acredito que faz com que as crianças também gostem de ir para a escola com os projetos, porque não fica a hora disso, a hora daquilo, tudo vai acontecendo naturalmente na sala de aula. E explora aquela fase da criança que ela está cheia de perguntas, que muitas vezes, às vezes, num sistema diferenciado, diferente desse, né, elas ficam sem respostas, né, então... São perguntas que ela já faz de forma genuína, forma simples, mas você pode explorar isso, né? Inclusive, a campanha que a gente encerrou ano passado trata dos perguntadores, porque a ideia é essa, fazer com que a criança olhe pelo espaço e que ela está e que, nesse olhar, ela formule questionamento. E quando a gente realiza, e o que é muito gratificante é realizar as atividades, ou participar da mostra, ou realizar atividade com os professores, a gente se surpreende com as perguntas que surgem das crianças, inclusive numa idade bem precoce. A gente pensa que os alunos só vão ter ideia de fazer perguntas que nos levem a pensar muito depois. Não, na educação infantil a gente encontra várias perguntas que nos instigam muito e que instigam muito o trabalho da pesquisa, né? Então a ideia é um pouco isso, é despertar essa curiosidade no mundo, porque se eu olho para o meu espaço, se eu questiono ele, eu também vou pensar como que eu posso mudar esse espaço, né? Por exemplo, eu sou um pai, estou vendo o programa, falo, quero que meu filho faça parte desse programa. Como é que funciona a implantação dele no município? Você pode explicar para a gente? A implantação dele acontece, a gente gostaria de atender todos, mas primeiro a gente organiza, enquanto cooperativa, um espaço e a gente vai apresentando nas secretarias de educação e, na maioria dos casos, quando surge um interesse da comunidade local. Às vezes é o gerente da agência, às vezes o próprio secretário de educação ou professores se mobilizam e nos procuram. E a gente, então, faz a articulação com a Secretaria de Educação para organizar e ver o interesse da gestão, porque é o prefeito. A gente assina um acordo de cooperação com as prefeituras, ele não envolve transação de recurso, envolve... A gente, como cooperativa, a gente forma os professores e acompanha esses professores no trabalho da metodologia de projetos. E
como que um pai que esteja interessado? A primeira coisa é identificar se no município já tem essa parceria. Então, a Secretaria de Educação é o principal órgão que vai responder isso, ou a própria agência. Se não tem, daí buscar saber. E nem todos os municípios que têm o programa, todas as escolas estão, porque a gente, dentro daquilo que são os princípios do cooperativismo, a gente trabalha com a livre adesão. Então, é o professor que faz a adesão, ele escolhe se ele quer ou não trabalhar no programa, uma vez que o município já assinou esse termo de cooperação. E daí é um pouco buscar mesmo, diretamente na escola, ver se a escola está vinculada ao programa, se não está ali, buscar a Secretaria de Educação ou uma agência nossa do Sicredi. Marilza, as crianças que participaram desse programa, aqui na nossa cooperativa, você comentou que já está há 17 anos, né? Isso, ele tem 17 anos, 30 anos sistêmico, na Univales é 17 anos. Na Univales, nós temos colaboradores que foram alunos do programa União Faz a Vida. E falam, é gostoso a gente escutar os alunos que foram do programa, que são colaboradores hoje, falar que sempre é com um carinho muito grande, sempre remete a uma lembrança muito boa da escola. Assim como em outros momentos, em outros espaços que a gente encontra essas pessoas que foram alunos do programa. Sempre a ideia da metodologia de projeto, daquilo que saiu fora daquilo que é um formato mais tradicional, vamos dizer assim, da educação, chamou a atenção dos alunos e deixou boas marcas. Se você é aluno, já participou do programa, ou se você é professor e participou do programa, deixa um comentário pra gente aí, que a gente quer muito ouvir vocês falando dessa experiência. Por que a abelhinha? A gente tem a abelhinha aqui, ó. Por que a abelhinha, Marisa? A abelha, então, é o mascote, é a mascote do programa União Faz a Vida, e ela foi escolhida levando em consideração algumas informações. Primeiro, a abelha, ela é considerada um animal que coopera, né? Entre elas, a comunidade delas é muito bem organizada e a cooperação é um dos elementos para elas produzirem o mel, produzirem todos os outros pólen, geleia real, que sempre trazem muito benefícios para a saúde, para a nossa vida. Um outro elemento é que a abelha, ela povoa o mundo. Só na Antártida que não tem abelha. Todo o espaço do nosso planeta, quase todo ele, é povoado por abelha. Então, é nessa ideia de que a educação ela seja uma educação de qualidade, que seja uma educação que prepara, de fato, para a vivência na atualidade e ao longo da vida. Então, esse é o outro elemento. E a nossa vida está intimamente ligada com as abelhas. Se acabarem as abelhas no mundo, provavelmente nós teremos muito problema para sobreviver, porque ela é responsável por boa parte da polinização dos alimentos, das flores e assim por diante. Então, a abelha ela tem um papel muito importante para a nossa vida no planeta. E daí, por isso, ela foi escolhida, então, para ser a mascote do programa União Faz a Vida e para além de todas essas informações, muito bem escolhida, porque com as crianças, na sala de aula, ela faz o maior sucesso. As crianças se apaixonam logo de cara pela abelha, porque a gente usa ela como um recurso pedagógico, né? Marilza, você falou sobre a formação também, falou sobre a abelhinha, né? E como que é feita essa formação para os professores? Existem alguns profissionais que são contratados? Explica pra gente. O programa ele tem toda uma estrutura formativa. Quem faz a formação dos professores são assessoras pedagógicas, que a cooperativa contrata, então elas são terceirizadas, e elas têm esse papel de fazer todo o processo formativo dentro da metodologia e acompanhar ao longo do ano o trabalho desses professores, orientando, retomando rotas e tudo mais. Então é um programa que ele acompanha o professor durante todo o tempo. E para mim é o diferencial, porque a gente vê muitos programas que vêm, faz uma formação e o pessoal vai embora. O nosso programa não. O profissional que entende da metodologia, ele está dando suporte ao longo do ano para os professores, né? Então, é aquilo que dá uma segurança para o professor para desenvolver a questão dos projetos. Então, o professor é formado por esse assessor pedagógico e automaticamente ele coloca em prática aquilo que veio lá na sala de aula, lá no dia a dia. Marilza, esse programa é fantástico, né? Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Fique à vontade para voltar outras vezes. E eu vejo que esse é um dos maiores benefícios, né? O social, né? O benefício do cooperativismo de crédito. Porque você que é pai, você que é associado, está vendo o seu dinheiro voltar realmente para a sociedade com programas como esse. Marilza, muito obrigado. Queria que você falasse um pouco mais sobre esses benefícios aí para concluir. Eu conheci o programa como professora, né? Ao longo do tempo, professora, assessora pedagógica, e depois que eu vim para o Sicredi.
E eu vim para cá exatamente porque é um programa que, como eu falei agora há pouco, ele me encantou desde o começo. E eu finalizo agradecendo primeiro as assessoras pedagógicas, que fazem essa diferença na formação dos professores, aos professores que acreditam na metodologia e que daí propiciam uma sala de aula feliz e alegre para os seus alunos, porque estudar com prazer é muito mais gostoso, né? A educação tem que ser um espaço agradável, que traz felicidade. E assim, o Sicredi ele propicia isso, é a questão de estar presente na comunidade. Trazer nesses agradecimentos também esse papel de, enquanto professora, não agora enquanto colaborador, mas um agradecimento ao Sicredi por devolver para a comunidade, em forma de um benefício transformador, aquilo que a comunidade deposita enquanto confiança, né? E de modo geral, agradecer vocês pela oportunidade e a todas as pessoas que acreditam na educação e que vêm para o programa, porque a gente tem professora, a gente tem as assessoras, mas dentro das comunidades que o programa está inserido, a gente conta com vários colaboradores também. Então, de um modo geral, agradecer, porque para a sociedade ser agradável e mudar, transformar, se tornar melhor, é preciso o compromisso de todo mundo, né? Então, contando com esse compromisso de todos que eu encerro minha participação aqui. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. E o Estação Sicredi de hoje fica por aqui. Lembrando que para você saber mais informações sobre esse programa, você pode acessar o nosso site ou ir pessoalmente na sua agência, falar com o seu gerente e tirar mais informações sobre isso. Semana que vem a gente volta com mais informações sobre o Sicredi na comunidade, sobre negócios e a atuação da cooperativa. Tchau, tchau e até a próxima. Esta foi mais uma edição do Estação Sicredi. Voltaremos com muito mais novidades na semana que vem. Até lá!